Teologia, também foram cruciais no trabalho muito mais abstrato dos matemáticos, mas não necessariamente para fazer cálculos. Aos 23 anos o inquieto René Descartes já havia estudado no colégio jesuíta, concluído o curso de Direito, se alistado no exército holandês, escrito um compêndio de música e viajado à larga pela Europa, fugindo de uma tempestade às margens do rio Danúbio, encostado num fogão a lenha em busca de calor. O polímata viajante teve 3 sonhos que revolucionaram o modo como entendemos o mundo. No primeiro sonho, um pesadelo, Descartes era acossado por fantasmas e carregado por um redemoinho. Tentava retornar para a escola, mas era incapaz de sustentar o próprio corpo e caminhava tropeçando. Apareceu então uma pessoa que lhe informou respeitosamente que um senhor N tinha um presente para lhe oferecer. Descartes pensou que deveria ser uma fruta de terras distantes, então notou que as pessoas que se juntavam em volta estavam todas eretas, enquanto ele mal podia se manter de pé. Despertou assustado e rezou a Deus para afastar quaisquer malefícios oriundos do pesadelo. Pouco depois adormeceu, sonhou com trovões e despertou assustado, mas dessa vez recorreu à razão para se certificar de que estava de fato desperto, abrindo e fechando os olhos repetidamente até se tranquilizar. Mais uma vez adormeceu e teve então um sonho transformador, completamente diferente dos anteriores. Num ambiente quieto e contemplativo, Descartes encontrou sobre uma mesa um livro chamado Dicionário, e por trás dele uma coletânea de poemas. Abriu uma página ao acaso e encontrou um verso em latim do poeta Ausônio: que caminho devo seguir na vida? Um desconhecido surgiu de repente e mostrou um fragmento de verso: sim e não. Descartes tentou indicar em que parte do livro o poema poderia ser encontrado, mas o volume desapareceu e depois reapareceu misteriosamente. Teve a sensação de que algum conhecimento havia se perdido, até que disse ao homem que lhe mostraria um poema melhor principiando com o mesmo verso. Nesse ponto o homem, o livro e em seguida todo o sonho desapareceram. Descartes ficou profundamente impressionado, orou e pediu proteção à Virgem Maria para peregrinar a pé da Itália à França. Interpretou que os livros sonhados apontavam para a unificação de toda a ciência através de uma mesma linguagem e de um mesmo método. A partir desses sonhos Descartes descobriu qual caminho seguir na vida. Quando publicou discursos sobre o método para bem conduzir a razão na busca da verdade nas ciências, 18 anos depois, preconizou aceitar somente o que é evidente a ponto de não deixar dúvidas, dividir cada pergunta em perguntas menores, construir o pensamento do simples para o complexo, e verificar conclusões à luz do mais amplo conhecimento possível. Na mesma publicação foram editados tratados originais sobre óptica, meteorologia e geometria, demonstrando a potência do método cartesiano em imaginar o mundo racional descrito pela matemática. Descartes criou a geometria analítica e se tornou um dos mais importantes formuladores da álgebra. Estranhamente, apesar da elucidação onírica de sua importante missão intelectual, expressou tardiamente uma grande desconfiança quanto à utilidade das alucinações oníricas. O mesmo não sucedeu com o matemático alemão Gottfried Leibniz, 1646 a 1716, co-inventor do cálculo integral e diferencial, que considerava a visão onírica mais elegante do que qualquer outra que podemos alcançar com muito pensamento enquanto estamos acordados. A parte esses exemplos, é notável a ausência de registros de descobertas oníricas na vida e obras de alguns dos maiores matemáticos de todos os tempos, como Gauss, Euler, Galois, Cauchy, Jacobi e Gödel. Embora a criatividade seja louvada pelos matemáticos, parece que é na vigília que os teoremas são demonstrados. O matemático francês Henri Poincaré, 1854 a 1912, deu testemunho bastante explícito da importância do relaxamento e da abdução para seu trabalho. O mais impressionante a princípio é essa aparência de iluminação súbita,
um sinal manifesto de um trabalho anterior longo e inconsciente. O papel desse trabalho inconsciente na invenção matemática me parece incontestável. Muitas vezes, quando alguém trabalha com uma pergunta difícil, nada de bom é realizado no primeiro ataque. Então, a pessoa descansa e senta-se novamente diante do problema. Durante a primeira meia hora, como antes, nada é encontrado, e então, de repente, a ideia decisiva se apresenta à mente. Pode-se dizer que o trabalho consciente foi mais proveitoso porque foi interrompido e o descanso devolveu à mente sua força e frescor. Mas Poincaré não reportou teoremas derivados de sonhos. O relaxamento abdutivo que utilizou em sua obra era um fenômeno da vigília. Uma noite, ao contrário do meu costume, tomei café preto e não consegui dormir. Ideias surgiram em multidões. Eu as senti colidir até que formassem pares interligados, por assim dizer, criando uma combinação estável. Essa descrição, escrita quase 100 anos antes do estudo da reverberação onírica do jogo Tetris, enfatiza a grande capacidade de recombinação e articulação espacial entre representações no espaço onírico. As conclusões não poderiam ser mais caras a Freud e Jung. O eu subliminar não é de modo algum inferior ao eu consciente, não é puramente automático, é capaz de discernimento, tem tato, delicadeza, sabe escolher, adivinhar. Sabe adivinhar melhor do que o eu consciente, já que obtém sucesso onde este falhou. Em 1945, o matemático francês Jacques Adhémar publicou um livro seminal sobre a criatividade matemática, baseado em perguntas feitas a diversos sábios de renome, entre os quais o físico alemão Albert Einstein, Prêmio Nobel de Física em 1921, e o matemático norte-americano Norbert Wiener, criador da cibernética. Adhémar concluiu que a criação matemática possui 4 fases distintas: preparação, incubação, iluminação e verificação. Essa sequência bem determinada de fases criativas ecoa múltiplas tradições oníricas da antiguidade, que prescreviam a solicitação e obtenção de revelações oníricas para resolver problemas específicos. Entretanto, ainda que admitindo a existência de sonhos capazes de oferecer soluções matemáticas novas, Adhémar assinalou a sua raridade entre os profissionais do ramo. É possível que essa escassez se deva ao uso da notação matemática, pois durante os sonhos muito raramente conseguimos ler e escrever qualquer coisa de modo fidedigno. Tal dificuldade provavelmente reflete o surgimento recente da leitura em nossa espécie, uma sofisticada capacidade comportamental que precisou sequestrar áreas corticais evoluídas por causa de outras aptidões bem mais antigas, como o reconhecimento facial. Estudos sobre a capacidade de fazer cálculos matemáticos durante o sonho indicam dificuldades bem maiores do que na vigília, possivelmente pela redução da memória de curto prazo. Um indício de que a notação matemática talvez seja um impedimento à criatividade onírica é a fascinante história de Srinivasa Ramanujan, 1887 a 1920. O matemático induz em educação formal cujas descobertas fundamentais em teoria dos números e séries infinitas só foram compreendidas muitas décadas depois. Hoje, físicos e matemáticos interessados em buracos negros, gravitação quântica e supercordas se debruçam sobre os teoremas geniais do autodidata nascido na zona rural. Aos 25 anos, trabalhando como contador na cidade de Chennai, Ramanujan remeteu dezenas de teoremas sem demonstração para Godfrey Hardy, 1877 a 1947, da Universidade de Cambridge. Vários eminentes colegas de Hardy haviam ignorado mensagens semelhantes, mas, após o ceticismo inicial, a reação do renomado matemático inglês foi de atônita admiração pelo talento em estado bruto do jovem missivista. Aqueles teoremas deviam ser verdadeiros, pois se não fossem, ninguém teria a imaginação para inventá-los. Após intensa troca de correspondência,
Ardi convidou Ramanujan à Inglaterra para trabalharem juntos. Mas a viagem internacional ofendia a sagrada pureza de castas. A família do hindu, devota da deusa Lakshmi Namagiri, uma versão local da esposa de Vishnu, posicionou-se contra a viagem. Ramanujan recusou a oferta, mas após muita insistência de Ardi, e depois de um sonho que sua mãe teria tido com a deusa, ordenando o fim da oposição à jornada, Ramanujan embarcou no navio rumo à fria Inglaterra, deixando para trás esposa, família e cultura. O trabalho com o mentor Ardi foi intenso e extremamente prolífico, levando à publicação de 21 artigos originais. Mesmo desprovido de diploma universitário, Ramanujan tornou-se professor em Cambridge e foi eleito membro da prestigiosa Royal Society of London. Apesar das honrarias, ele nunca chegou a se integrar verdadeiramente. Longe de casa e da sua deusa, exposto à discriminação racial numa sociedade que via seus hábitos como selvagens, Ramanujan deprimiu-se e passou a exibir sintomas de tuberculose. Regressou à Índia em 1919 e faleceu pouco depois, aos 32 anos, no auge de sua criatividade matemática. No leito de morte, registrou numa carta para Ardi algumas funções misteriosas visualizadas em sonhos, enigmas que apenas no início do século XXI, quase um século depois, começaram a fazer sentido. Teorias formuladas por vários matemáticos nascidos depois da morte de Ramanujan efetivamente necessitam dessas funções. De onde vieram? Por intermédio da deusa Lakshmi, Ramanujan relatou receber em sonhos suas complexas visões matemáticas. Enquanto dormia, tive uma experiência incomum. Havia uma tela vermelha formada por sangue fluindo, por assim dizer. Eu estava observando isso. De repente, uma mão começou a escrever na tela. Prestei toda a atenção. A mão escreveu várias integrais elípticas. Elas ficaram na minha mente. Assim que acordei as registrei por escrito. Como fervoroso seguidor do hinduísmo, Ramanujan era um adepto entusiasmado da interpretação dos sonhos. Ele simplesmente não via a separação entre matemática e espiritualidade, pois seu contato com a descoberta não passava pela razão e sim pela revelação, não pela demonstração lógica dos símbolos, mas por sua beleza. É provável que a fértil relação de Ramanujan com a criação onírica, tão rara em matemáticos ocidentais, reflita aspectos particulares da matemática indiana, marcada por forte tradição oral, menor restrição simbólica para a formulação de conceitos e uma devotada relação com os deuses. Uma incerteza dupla. Embora os exemplos acima e muitos outros apontem para o papel importante do sono e dos sonhos na criatividade humana, desvendar cientificamente esse papel não é nada fácil. Do sonho pode-se esperar tudo, ou quase tudo. Se letras, números e livros são raros, tampouco pode-se dizer que não apareçam em sonhos. O matemático e filósofo britânico Bertrand Russell, 1872 a 1970, Prêmio Nobel de Literatura em 1950, expressou essa verdade com simplicidade: não acredito que esteja sonhando agora, mas não posso provar que não estou. Quando alguém atribui uma descoberta a um sonho, nos deparamos com uma dupla camada de incerteza. O que será que o sonho quer dizer? Exige perguntar também: será que o sonhador realmente teve esse sonho? O que foi que se perdeu? O que foi que se agregou? Qual a diferença entre experiência em primeira pessoa e relato para terceiros? Isso é relevante porque o relato de que alguma descoberta surgiu em um sonho a naturaliza, justifica e sobretudo legitima, encobrindo outros processos criativos e também, possivelmente, um plágio ou conflito de interesses. Por essa razão, todo o rico anedotário sobre sonhos e criatividade persistiu uma mera conjectura até que cientistas conseguiram abordar a questão empiricamente. Capturando a Eureka. Como capturar e medir em laboratório um fenômeno tão fugídio quanto a súbita ocorrência de uma ideia nova durante o sono?
O momento eureka, a reestruturação de memórias capaz de transformar o mundo, é um evento imprevisível e singular que ocorre apenas uma vez em cada mente, depois disso já é repetição. A ideia nova surge com o potencial de se propagar para inúmeras outras mentes, mas na mente que a produziu ela já é velha, irreversivelmente já vida. Nas palavras do poeta brasileiro Arnaldo Antunes, o que se foi é sido. Em 2004 os neurocientistas alemães Jean Born, Ulrich Wagner e Stefan Geis conseguiram quantificar pela primeira vez em seres humanos a relação entre o sono e insight. Os pesquisadores se valeram de um teste psicológico clássico em que a resolução do problema está criptografada como um palíndromo, isto é, uma sequência de símbolos que é a mesma quando lida de trás para frente, ou de frente para trás. Os participantes não foram informados dessa estrutura e por isso começaram a tarefa tentando analisar toda a sequência, embora isso não fosse estritamente necessário. Entre os participantes que dormiram após realizar o teste, 60% apresentaram algum conhecimento da informação oculta quando retestados no dia seguinte, enquanto o mesmo aconteceu com apenas 20% dos participantes que não dormiram. Publicado na revista Nature, esse experimento foi a primeira demonstração convincente da estreita relação entre o sono e criatividade, mas não permitiu saber qual fase do sono está mais relacionada com a criatividade, nem se há tipos diferentes de criatividade que sejam mais beneficiados por um tipo específico de sono. Nas últimas 2 décadas, essas perguntas foram abordadas por uma série de experimentos realizados por Robert Stickgold, Matthew Walker e Sarah Mednick. As evidências indicam que a resolução criativa de um problema, seja a geração de anagramas ou a flexibilização da associação de palavras, é favorecida pelo sono REM transcorrido entre a apresentação do problema e sua resolução. Reestruturando memórias. Qual será a propriedade do sono REM que estimula a reestruturação de memórias? Além de apresentar mais atividade cortical do que o sono de ondas lentas, o sono REM se caracteriza por níveis reduzidos de sincronia entre os neurônios, com baixo grau de repetição das sequências de ativação. A ideia de que o sono introduz algum tipo de ruído informacional e que isso pode ser útil ao aprendizado motivou experimentos interessantes no pássaro mandarim. Machos dessa espécie começam a aprender a cantar 2 semanas após o nascimento, tentando copiar o canto produzido pelo pai. A exposição precoce ao canto do adulto é suficiente para gerar uma memória por toda a vida. Mesmo uma breve exposição ao canto do pai, de outro tutor adulto, ou ainda numa gravação emitida por um pássaro de madeira, é suficiente para que se forme uma memória robusta que serve de modelo interno para a prática da imitação vocal. Através de múltiplas repetições ao longo dos 2 meses seguintes, o filhote desenvolve aos poucos uma imitação fidedigna do canto modelo. O canto emitido pelo filhote vai se modificando erraticamente ao longo do tempo até cristalizar-se numa sequência bastante semelhante à do canto modelo. O neuroetólogo israelense Ofer Chernyshkovsky e sua equipe no Intercollege CUNY estudaram este fenômeno de forma intensiva, registrando todas as vocalizações emitidas por cada filhote desde a exposição ao modelo até a cristalização do canto. A primeira descoberta que fizeram foi que os cantos se modificam gradualmente ao longo do dia, tornando-se cada vez mais parecidos ao modelo à medida que as repetições vão se sucedendo. A segunda descoberta é que os cantos produzidos na manhã do dia seguinte são menos parecidos com o modelo do que no final do dia anterior. Em outras palavras, a cada noite de sono ocorre uma deterioração da semelhança entre o canto produzido pelo filhote e o seu modelo. Os ganhos diurnos superam as perdas noturnas, de forma que o filhote galga a montanha da semelhança com o canto modelo, 2 passos à frente e 1 atrás, dia após dia, até que as mudanças se estabilizam. O efeito ocorreu tanto no sono natural quanto no sono induzido por melatonina. A terceira descoberta foi a mais surpreendente.
Os animais com maior índice de deterioração do canto entre o início da noite e a manhã do dia seguinte, aqueles que ao despertar mais tinham se afastado do canto modelo, foram justamente os que o copiaram melhor ao final do processo. Em outras palavras, os que tropeçaram mais durante o caminho tiveram mais sucesso na aprendizagem final. Que tipo de mecanismo poderia explicar esse fenômeno? Em 2016, o neurocientista norte-americano Timothy Gardner, da Universidade de Boston, e uma equipe internacional de colaboradores publicaram estudos da atividade neuronal do núcleo HVC de mandarins durante a execução do canto e durante o sono. O HVC é uma região cerebral das aves canoras cuja ativação é essencial para iniciar a propagação elétrica que acaba por chegar ao órgão vocal siríngeo e ali converter-se em canto. Os pesquisadores injetaram um vírus no cérebro dos pássaros para fazer com que certos neurônios produzissem uma proteína em que se torna fluorescente quando as células são ativadas eletricamente. Através de pequenos microscópios de 3 centímetros de espessura implantados no delicado crânio das aves, Gardner conseguiu visualizar a ativação noturna dos grupos de neurônios que codificam o canto. O resultado foi surpreendente. Embora o canto seja estável de um dia para o outro, os padrões de ativação neuronal do HVC mudam bastante em noites consecutivas. É como se o cérebro, na busca da melhor organização sináptica para produzir um canto semelhante ao modelo, borrasse a cada noite de sono o canto construído ontem, para poder seguir na procura da melhor imitação possível. O sono parece impedir que o sistema se acomode numa solução subótima, adicionando ruído à memória cada noite. O fenômeno se parece com os ciclos de aquecimento e resfriamento utilizados para temperar ligas de aço, num processo que primeiro endurece o metal e depois o flexibiliza. O desenvolvimento do canto do mandarim evoca o manto que Penélope, na Odisseia, tecia durante o dia e desfazia durante a noite, para ganhar tempo de espera por Ulisses. Parafraseando a canção da banda Chico Ciência e Nação Zumbi, é preciso primeiro desorganizar para poder organizar. De que modo todo esse processamento neurofisiológico, que ocorre em nível celular e molecular, se reflete no conteúdo de um sonho? É impossível fazer essa pergunta ao pássaro mandarim, mas seres humanos são mais cooperativos, especialmente quando se trata de estudantes de graduação pagos para praticar um jogo eletrônico bem divertido. Quando Bob Stickgold se tornou autoridade mundial no recém-ressuscitado campo de pesquisa sobre processamento onírico de memórias, cheio de projetos de pesquisa bem financiados e integrante de conselhos consultivos de grandes empresas, não se fez de rogado e aplicou seu dinheiro num equipamento que ninguém mais teria coragem de colocar dentro de um laboratório, um enorme videogame interativo capaz de simular em 3 dimensões, de modo bastante verossímil, as emoções e situações do esqui alpino. Os 43 participantes do estudo praticaram animadamente o jogo durante o dia no laboratório. À noite, em casa e equipados com um aparelho para mensuração de movimentos do corpo e dos olhos, dormiam. A intervalos de tempo que variavam entre 15 e 300 segundos após o início do sono, os participantes foram automaticamente interrompidos e seus relatos de sonho foram registrados. A experiência multissensorial interativa do esqui alpino virtual se mostrou extremamente apta a penetrar os sonhos dos participantes. Enquanto o jogo Tetris apareceu em cerca de 7% dos relatos, imagens relacionadas ao esqui virtual apareceram em 24% dos relatos. Curiosamente, o fenômeno também ocorreu com intensidade quase tão alta em participantes de um grupo controle que não jogou, mas assistiu atentamente outra pessoa jogar. A reverberação das memórias do jogo mostrou um nítido decaimento com o tempo. As imagens foram ficando cada vez mais abstratas, menos verídicas. Em contrapartida, mais e mais memórias antigas tenderam a aparecer, revelando um processo de intercalação de memórias recentes e remotas que parece refletir a incorporação das primeiras às segundas.
relatos fidedignos do jogo, típicos dos primeiros segundos após o início do sono, como: eu recebo como flashes daquele jogo na minha cabeça, jogo de esqui de realidade virtual, se tornam muito mais livres alguns minutos depois, embora mantendo conexão com o jogo. Por exemplo, eu estava imaginando empilhar madeira, dessa vez senti como se estivesse fazendo isso em uma estação de esqui a qual eu tinha ido antes, uns 5 anos atrás talvez. O aumento da abstração nas imagens oníricas à medida que o sono progride talvez se deva ao aumento da atividade hipocampal, capaz de reativar memórias antigas que vão se mesclando às memórias recém-adquiridas e integrando os fatos novos da vida a tudo que aconteceu antes. Reprogramação abrupta. Em situações de grande desadaptação, de verdadeira dificuldade cognitiva, podem ocorrer sonhos resolutivos com aparência de milagre. Um comportamento completamente novo e altamente adaptativo pode se instalar literalmente de um dia para o outro, produzindo grande espanto. Um neurocientista me relatou que durante o mestrado foi à Argentina realizar um curso intensivo de espanhol. Para seu horror, descobriu que simplesmente não conseguia se comunicar com ninguém, não entendia quase nada e muito menos conseguia falar algo compreensível. Após alguns dias de crescente constrangimento, certa noite sonhou que escrevia e lia fluentemente no idioma. No dia seguinte conseguiu fazê-lo, dando um verdadeiro salto na capacidade de utilizar novas palavras. Outro caso expressivo de aquisição de habilidades motoras me foi relatado por um homem que quando criança não conseguia se equilibrar na bicicleta e tinha vergonha disso. Já adolescente, ciente de que as bicicletas praticamente andam sozinhas quando impulsionadas, resolveu tentar novamente. Fez pouco progresso durante 2 dias de treinamento e então sonhou que montava a bicicleta e passeava com desenvoltura, pensando que aquilo era fácil. No dia seguinte teve sucesso logo nas primeiras tentativas. Havia aprendido a andar de bicicleta. A capacidade que o sonho tem de subitamente transportar o sonhador até novas habilidades e conteúdos evoca o voo entre pontos distantes, uma verdadeira abdução. Aprendi com o escritor moçambicano Mieko que, em certas línguas de Moçambique, sonhar, imaginar e voar são a mesma palavra. Voo livre é uma descrição muito adequada ao colossal ganho de perspectiva que o sonho pode prover. Um dos exemplos históricos mais magníficos do repentino ganho de perspectiva permitido pelo voo onírico foi relatado pelo filósofo italiano Giordano Bruno, 1548 a 1600, um ex-frade dominicano que se tornou conhecido em toda a Europa pela inteligência, erudição, ideias polêmicas, estilo mordaz e assombrosa capacidade de memorização, que alguns de seus contemporâneos atribuíam à magia, embora o próprio Bruno tenha descrito no livro A Arte da Memória os elaborados modelos mnemônicos que utilizava. Entre os vários livros de Giordano, um foi inteiramente dedicado à interpretação dos sonhos, o mesmo nome escolhido por Freud quase 3 séculos depois para designar seu livro seminal. Quando tinha 30 anos, Giordano experimentou uma visão onírica que se tornaria célebre. Naquela época a grande maioria dos astrônomos ainda professava o antigo sistema ptolomaico, com a Terra no centro do sistema solar e uma abóbada celeste composta de estrelas fixas numa esfera transparente. A teoria heliocêntrica do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, tinha poucos adeptos, mas mesmo no modelo copernicano o sistema solar permanecia sendo o centro do universo. Giordano, entretanto, teve contato com textos cosmológicos da antiguidade que assumiam a existência de múltiplos mundos. Também é possível que tenha lido obras do filósofo iraniano Fakhruddin el-Razi, 1149 a 1209, e do astrônomo inglês Thomas Digges, 1546 a 95, que se referiram de algum modo à infinitude do universo. Foi nesse contexto que Giordano teria experimentado seu sonho magno.
No relato, seu espírito teria saído do corpo e se elevado pelo céu até se afastar da Terra. A série Cosmos, uma odisseia do espaço-tempo, em sua nova versão apresentada pelo astrofísico norte-americano Neil deGrasse Tyson, narrou assim a experiência de Giordano Bruno. Espalhei asas confiantes para o espaço e subi rumo ao infinito, deixando muito atrás de mim o que os outros se esforçaram para ver à distância. Ali, já não havia acima, nem abaixo, nem borda, nem centro. Vi que o Sol era apenas mais uma estrela. E as estrelas eram outros sóis, cada uma escoltada por outras terras como a nossa. A revelação dessa imensidão foi como se apaixonar. Lendo o fato, o férico relato onírico de Giordano Bruno atualizou o sonho de Cipião imaginado por Cícero mais de 1000 anos antes, ao repetir a jornada para longe da Terra, mas foi além para cruzar a barreira conceitual das esferas como tetos concêntricos e enfim explodir a perspectiva, chegando à infinitude em todas as direções. Girando no espaço e percebendo como somos minúsculos diante de tudo que há, Giordano teria entendido em seu próprio corpo sonhado que o universo é vastíssimo e que o Sol nada mais é do que uma das suas inúmeras estrelas, cada uma delas rodeada por seus próprios planetas. O Sol não ocupa o centro do universo, nem parece haver centro em torno do qual tudo orbita. Essa profunda verdade astronômica, expressa por Giordano no século XVI e rejeitada pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, só começou a ser verificada 4 anos após a morte do primeiro, quando o astrônomo italiano Galileo Galilei observou pela primeira vez ao telescópio uma estrela da Via Láctea. Já a confirmação empírica da existência de múltiplas galáxias só foi alcançada 300 anos depois, por meio de medidas espectroscópicas. Algumas ideias de Giordano, como a pluralidade dos mundos e a vida em outros planetas, estavam muito à frente do seu tempo apesar de terem raízes antigas nas filosofias grega e islâmica. Graças a seu estilo combativo, Giordano fez inimigos poderosos, sobretudo na Igreja. Seu pesadelo teve início em 1592, quando foi capturado em Veneza e entregue à Inquisição, que o levou preso a Roma e o processou por heresia, blasfêmia e conduta imoral. Ao longo do processo judicial, o filósofo teve chances de se retratar, mas preferiu manter-se coerente e inflexível quanto a aspectos fundamentais de sua doutrina. Em 1600, após 7 anos de masmorras e torturas, tendo se recusado categoricamente a abnegar suas ideias, o brilhante e insubmisso Giordano foi amordaçado, humilhado pelas ruas de Roma e queimado vivo em praça pública. Hoje, no campo de Fiori, onde esse crime bárbaro aconteceu, uma solene estátua de Giordano preside a feira de frutas e flores nas manhãs de domingo. Na base, a dedicatória comove. Para Bruno, dera que ele previu, aqui onde o fogo ardeu. Mutação e seleção de ideias. É curioso que Kepler, um pensador tão criativo e original quanto Bruno, tenha expressado numa carta a Galileu seu horror à noção de múltiplos sóis e planetas, espalhados sem hierarquia por um universo infinito. Não que ele fosse avesso aos sonhos, muito pelo contrário. Foi pioneiro em ficção científica com o livro Somnium, 1634, em que um alter ego seu sonha com uma visita à Lua e descreve com detalhes como é a Terra vista de lá. Ainda que nesse caso a atividade onírica tenha sido um mero recurso narrativo, é impossível não notar a utilização do sonho para justificar um enorme ganho de perspectiva, conferido pelo ponto de vista lunar. Durante o sono, o cérebro vive o embate entre fidelidade e flexibilidade cognitiva, cujos mecanismos são o fortalecimento e a reestruturação de memórias. Enquanto a fidelidade de ativação de memórias é um atributo do sono de ondas lentas, um estado fisiológico filogeneticamente muito antigo, que favorece a lembrança estrita dos contatos pré-estabelecidos com a realidade. A reorganização de memórias parece ser um atributo do sono REM, um estado fisiológico mais recente,
que facilita a resolução de problemas novos. Rearranjar memórias é uma capacidade muito adaptativa num ambiente desafiador, que muda o tempo inteiro e de modo imprevisível. Mas o excesso de criatividade onírica pode levar ideias perigosas no mundo real, sendo mais seguro submetê-las ao crivo de uma simulação fiel da realidade. A alternância entre sono de ondas lentas e sono REM ao longo da noite dá ao cérebro a oportunidade de realizar múltiplos ciclos de mutação e seleção de ideias. Na primeira metade da noite as memórias são reverberadas em ondas lentas, reforçando as mais importantes memórias novas e eliminando as demais. Na segunda metade da noite instalam-se episódios de sono REM cada vez mais longos e com níveis cada vez mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, simulando os níveis de alerta da vigília. A desativação de regiões frontais do córtex cerebral durante o sono REM diminui a acurácia da tomada de decisões e da execução ordenada de planos, gerando uma descontinuidade na composição lógica da imagética onírica. Isso origina os deslocamentos, condensações, fragmentações e associações entre os elementos oníricos, recombinando memórias de formas inesperadas. A elevada e ruidosa atividade cortical observada durante o sono REM, ao gerar erros de processamento que afrouxam a sincronia neuronal, efetivamente cria caminhos novos para a propagação elétrica. Conforme vimos, o sono REM promove a expressão de genes necessários à potencialização de longa duração, o que leva ao fortalecimento sináptico das memórias reestruturadas durante o adormecimento. Junto a dois talentosos neurocientistas computacionais, o cubano Wilfredo Blanco e o brasileiro César Renault Costa, utilizei simulações de circuitos neurais através do ciclo sono-vigília para demonstrar que a potencialização de longa duração provocada pelo sono REM, além de reforçar memórias, também causa sua reorganização. A mera potencialização de algumas conexões é suficiente para causar uma redistribuição das forças sinápticas, alterando direta ou indiretamente vastas porções da rede neuronal. Uma analogia ajuda a compreender o fenômeno. Quando apertamos com a mão um balão cheio de ar, ele se deforma do outro lado, pois trata-se de um sistema fechado. Memórias ciganas. Mas como podem certas memórias permanecer estáveis por tantos anos, se até mesmo as células que lhes servem de arcabouço são substituídas ao longo do tempo? Memórias antigas tendem a ser muito mais resistentes ao esquecimento do que as recentes. Assim como os ciganos migram incessantemente sem território fixo nem retorno às origens, as memórias parecem nunca deixar de migrar para os confins da vastíssima rede cortical, enfurnando-se mais e mais ao longo da vida, cada vez mais extensas e resistentes a perturbações. Lembranças ricas em detalhes podem durar mais de um século na mente do ancião, mas não se pode dizer que tenham sido sempre as mesmas desde a infância. Ao contrário, as evidências experimentais apontam para uma constante transformação e migração intracerebral das memórias ao longo da vida, com um papel especial reservado ao sono como estado propiciador dessas mudanças. Essa parte da história começa em 1942, quando Donald Hebb concluiu uma análise extensa de pacientes neurológicos com lesões do hipocampo. Como esses pacientes apresentavam quadros amnésicos graves, com incapacidade de formar novas memórias declarativas, começou a ficar claro que o hipocampo está diretamente envolvido na aquisição de novas memórias. Na década seguinte, um caso de lesão cirúrgica tornou-se célebre e elucidou a questão. O paciente Henri Gustave Molaison, conhecido desde então pelas iniciais HM, apresentava um grave quadro de crises convulsivas deflagradas bilateralmente nos hipocampos esquerdo e direito. Após a remoção completa desses focos epilépticos, o paciente ficou curado das convulsões, mas passou a apresentar amnésia para memórias declarativas, isto é, memórias que podem ser declaradas verbalmente sobre pessoas, coisas e lugares. HM era capaz de aprender o nome de uma nova pessoa por alguns minutos,
mas logo depois esquecia. Essa amnésia foi completa no sentido anterógrado, ou seja, após a cirurgia. Entretanto, a amnésia retrógrada, relativa aos fatos que precederam a cirurgia, foi apenas parcial. Enquanto os fatos recentes haviam sido completamente esquecidos, as memórias antigas, sobretudo as da infância, ficaram bem preservadas. HM foi intensamente investigado por toda a sua vida pós-cirúrgica e seu quadro clínico não se alterou desde então. O estudo minucioso desse paciente deixou claro que o hipocampo é a porta de entrada para novas memórias declarativas. É ali que se codificam as relações entre os diferentes atributos perceptuais de cada memória, imagens, sons, texturas, cheiros e gostos característicos de cada objeto representado, todos codificados separadamente no córtex cerebral mas de início integrados através do hipocampo. Isso explica por que essa região tem papel essencial no mapeamento do espaço, que permite a navegação ambiental, e na codificação de eventos complexos, como a movimentação e ação de múltiplos objetos e agentes numa sucessão de cenas. Para que as memórias declarativas durem, é imprescindível ter um hipocampo intacto tanto no momento da aquisição quanto nas horas subsequentes. Entretanto, com o transcorrer do tempo, as memórias vão se tornando progressivamente menos representadas no hipocampo e mais no córtex cerebral, a ponto de sobreviverem sem maiores abalos em pacientes neurológicos que, seja por acidente ou por cirurgia, foram submetidos a uma completa remoção do hipocampo. A esse aumento progressivo do engajamento do córtex cerebral na codificação de memórias declarativas se chama corticalização, um fenômeno bem conhecido desde os anos 1950, mas cujos mecanismos permaneciam até recentemente ignorados. Cérebros na neve. Em 1999, formulei com Cláudio Melo e Constantine Pavlidis a hipótese de que é o sono que induz a corticalização de memórias. Aproveitando os últimos meses do final do doutorado, entre novembro e dezembro da virada do milênio, realizei experimentos para medir a expressão de genes imediatos no sono de ratos previamente submetidos à estimulação elétrica do hipocampo. O objetivo era implantar no hipocampo a memória artificial chamada potencialização de longa duração, e seguir seu rastro pelo cérebro durante o sono e a vigília subsequentes. Um experimento piloto sugeria que a expressão inicial no hipocampo decaía rapidamente e aumentava no córtex após algumas horas. Desenhamos um experimento extenso para cercar os achados preliminares de bons controles e de um número adequado de animais por grupo experimental. Concluímos ser necessário fazer experimentos diários por 8 semanas consecutivas. A neve caía incessantemente naqueles dias curtos, e as torres gêmeas do World Trade Center ainda estavam em seu lugar. Empreendi a tarefa pacientemente. Todos os dias, ao final do experimento, cada rato era batido e seu cérebro, congelado a 80 graus Celsius negativos para uso posterior. Quando terminei de fazer os experimentos e coletar todos os cérebros, ainda restava seccioná-los em fatias finíssimas e tratá-los quimicamente para revelar os níveis de expressão gênica. Era 1º de janeiro de 2001 e eu estava de mudança para a cidade de Durham, no Carolina do Norte, para começar o pós-doutoramento na Universidade Duke. Resolvi levar os cérebros congelados comigo para processá-los na própria Universidade Duke, no laboratório de meu colega Iris Jarvis, neurobiólogo norte-americano que gentilmente ofereceu ajuda. Coloquei as dezenas de cérebros dentro de um isopor grande cheio de gelo seco, vedei-os com fita adesiva e tomei um táxi para o aeroporto LaGuardia, sob uma nevasca inclemente. O aeroporto estava um caos completo, com vários voos cancelados e pessoas dormindo no chão. Meu voo foi suspenso, mas houve transferência para outra companhia aérea. Na impossibilidade de levar comigo o isopor, despachei todos os cérebros para a Carolina do Norte, peguei meu cartão de embarque e torci para dar certo. Não deu.
Esperei em vão diante da esteira de malas até que a última bagagem fosse recolhida. Assim como eu, vários outros passageiros reclamavam do extravio de seus pertences naquela confusão gelada de início de ano. No balcão da companhia aérea descobri que o isopor havia sido transferido para outra empresa por causa dos voos cancelados. Prometeram-me que a bagagem seria localizada e chegaria no segundo e último voo da companhia naquela rota, dali a 12 horas. Fui a Durham, comecei a me instalar e após o prazo estipulado voltei ao aeroporto, mas o isopor não veio. Prometeram que no dia seguinte viria e passei a noite com insônia, pensando no gelo seco em sublimação lenta porém inexorável. No dia seguinte fui o primeiro a chegar ao balcão da companhia, mas nada do isopor. A cena trágica se repetiu por 3 longos dias, com 2 deslocamentos diários até o distante aeroporto e 3 longas noites mal dormidas, dominadas pela imaginação cada vez mais pessimista sobre o estado do gelo seco e dos cérebros dentro do isopor. Pela primeira vez entendi por que no mundo greco-romano se dizia que a insônia é o sonho com uma ideia fixa. Nem todos os deuses do Olimpo poderiam me ajudar agora que o desastre era inevitável. Rezei para meus orixás e entreguei o destino dos cérebros ao acaso. Quando na quarta manhã entrei correndo pelo saguão do aeroporto e vi de longe o isopor, cheio de etiquetas dos vários aeroportos por onde tinha passado, imaginei o pior. Desenrolei freneticamente as fitas adesivas e quase caí para trás quando vi o interior, cérebros perfeitamente preservados sob uma boa camada de gelo seco ainda intacto. Agradeci efusivamente aos vivos e aos mortos pela oportunidade de continuar pesquisando aquele material. As memórias migram durante o sono. Os resultados dessa pesquisa revelaram em detalhes um processo de migração de memórias para fora do hipocampo durante o sono REM. Pudemos documentar uma sequência de 3 ondas distintas de regulação gênica após a estimulação do hipocampo. A primeira onda começa no próprio hipocampo meia hora depois da estimulação, atinge áreas corticais próximas ao local da estimulação após 3 horas de vigília e termina durante o primeiro episódio de sono de ondas lentas. Uma segunda onda começa durante o sono REM nas regiões corticais próximas do estímulo, se propaga para regiões cerebrais distantes durante a vigília subsequente e é encerrada durante novo episódio de sono de ondas lentas. Finalmente, uma terceira onda de regulação gênica começa durante o próximo episódio de sono REM em diversas regiões corticais, e não sabemos quando nem onde termina, pois o experimento parou ali. O hipocampo apresentou uma diminuição gradual da expressão gênica da primeira onda até a terceira. As regiões corticais mais longínquas, distantes várias sinapses do local da estimulação elétrica inicial, mostraram um perfil oposto, com aumento gradual da expressão gênica à medida que as ondas se sucediam. Esses resultados forneceram a primeira evidência experimental de que o sono REM pode participar da transferência de memórias do hipocampo para o córtex cerebral através de ondas de plasticidade molecular que se aprofundam a cada ciclo de sono. Estudos subsequentes utilizando exploração de novos objetos em lugar de potencialização de longa duração confirmaram que os efeitos persistem no córtex, mas não no hipocampo. Enquanto as mudanças sinápticas se renovam e propagam corticalmente, no hipocampo as mudanças cessam e as memórias decaem rápido. É importante considerar que o hipocampo tem dimensões bem menores do que o córtex cerebral, com muito menos capacidade de codificar memórias. Durante o sono pós-aprendizado, ativam-se transitoriamente no hipocampo mecanismos de plasticidade que no córtex cerebral são persistentes. Por isso o hipocampo cede, pouco a pouco, sua participação em cada memória recém-adquirida, tornando-se cada vez menos relevante à medida que a memória amadurece. Em contrapartida a esse esquecimento, o hipocampo renova cada noite sua capacidade de aprender outra vez, liberando espaço de codificação para as novas memórias do dia seguinte. As memórias não são de fato confiáveis.
perdem pedaços, recebem novas associações, se integram umas às outras, são depuradas e acrescidas de detalhes, atravessam filtros do desejo e da censura e sobretudo mudam de suporte biológico, passando a ser representadas em circuitos neuronais diferentes, gerando novas ideias, mas mesmo assim mantendo aparência de estabilidade. Um primor de permanência em meio à transformação incessante, um prodígio de flexibilidade sem perda de identidade. 13. Sono REM não é sonho. Contemplar o funcionamento dos mecanismos descritos nos capítulos anteriores permite entender por que o sono é cognitivamente tão importante, mas não ajuda a decifrar o sentido íntimo e potencialmente significativo do ato de sonhar. Íons, genes e proteínas de fato têm uma história movimentada para contar através da noite, mas não precisamos saber da existência deles para que funcionem em nós. Tampouco saber deles explica o conteúdo onírico. Os eventos do sonho não ocorrem apenas no nível de moléculas, sinapses ou células isoladas, mas principalmente no âmbito de complicadíssimos padrões de atividade elétrica, propagados através de vastas malhas de neurônios que operam na representação dos objetos do mundo sob regras muito peculiares. Quando dois neurônios se ativam sincronicamente a ponto de serem gerados disparos neuronais em um terceiro neurônio, ocorre uma associação no nível celular. Quando palavras se associam por congruência semântica, sintática ou fonética, ocorre uma associação de outra ordem, psicológica, que por sua vez é implementada através de uma pletora de associações celulares. O espaço das representações mentais não se confunde com a malha neuronal porque é uma propriedade emergente dela, assim como o movimento sincronizado de um grande cardume resulta da interação de todos os peixes, mas não pode ser explicado pelo que se passa em cada peixe individualmente. A mente opera através de leis simbólicas próprias, associação, deslocamento, condensação, repressão e transferência, que se ancoram microscopicamente nos mecanismos de plasticidade sináptica apresentados nos capítulos anteriores, mas de certo não se reduzem a eles. Quando a ciência negava o sonho. Hoje já não resta dúvida de que, para além do papel do sono no processamento de memórias, os sonhos têm significados específicos para os sonhadores. Essa verdade tão evidente para quem presta atenção aos próprios sonhos foi negada, de múltiplas maneiras distintas, por diversos cientistas e filósofos antifreudianos que brandiram o sono REM como evidência cabal da irrelevância onírica. Por que perder tempo investigando relatos subjetivos de alucinações noturnas, quando existe um estado fisiológico mensurável ao alcance de qualquer pesquisador sério e minimamente equipado? Por toda a segunda metade do século XX esse sofisma foi usado para esvaziar o entusiasmo da pesquisa onírica, cada vez mais reputada como não científica. O esvaziamento dos sonhos se deu em favor da investigação estritamente neurofisiológica das propriedades do sono REM. Como que num passe de mágica ao contrário, todo o mistério milenar dos sonhos deixou de ser problema digno de estudo. Sonhos seriam um assunto para charlatões, cartomantes, sacerdotes, psicanalistas e outros profissionais da metafísica. O ganho secundário dessa opção pela ignorância foi tranquilizar o público quanto ao caráter bizarro e muitas vezes constrangedor do enredo onírico. Os sonhos seriam meros epifenômenos sem sentido do sono REM, subprodutos aleatórios de uma realidade subjacente estritamente fisiológica, e portanto sem qualquer significado psicológico. O que aconteceu com o status da relação entre sono REM e sonho é apenas um exemplo particular de um fenômeno mais geral na ciência. No afã de enfrentar uma questão difícil, os cientistas muitas vezes caem no erro de proclamar sua inexistência. Isso acontece até hoje com o problema da consciência, que para muitos psicólogos e filósofos se resolve facilmente, reduzindo a subjetividade da consciência a um conjunto de operações neurais objetivas.
Aconteceu também com a geneticista Barbara McClintock, 1902 a 92, que descobriu a transposição de genes estudando a gigantesca variedade de padrões de coloração do milho. McClintock documentou em detalhes a existência de misteriosos saltos genéticos dentro do genoma do milho, com a inserção, deleção e translocação de genes entre cromossomos. Mesmo assim, ela foi completamente desacreditada e parou de publicar seus resultados em 1953. Com o tempo, as pesquisas convergiram para validar a transposição genética em animais, plantas, fungos e bactérias, tornando sua obra assunto obrigatório em qualquer livro-texto de genética. McClintock foi reconhecida em 1983 com o primeiro prêmio Nobel dado exclusivamente a uma mulher. Mas voltemos à distinção entre o sonho e sono REM. Ainda que ingênuo, o argumento da irrelevância de um diante do outro prosperou no campo biomédico e se espalhou amplamente pelo público leigo através da mídia, isolando as vozes discordantes que se manifestaram insatisfeitas com o empobrecimento da discussão. A posição reducionista se tornou hegemônica e assim se manteve até o final do milênio, quando precisou enfrentar a primeira contestação empírica. A longa espera de quase um século após a interpretação dos sonhos de Freud valeu a pena, pois as novas evidências não poderiam ser mais esclarecedoras. A difícil tarefa de resgatar o sonho como fenômeno psicológico autônomo, expressão individual de processos adaptativos dignos de interesse científico, coube ao neurologista e psicanalista sul-africano Mark Swartz. Nascido na Namíbia, pós-graduado na Universidade de Witwatersrand em Joanesburgo, treinado no Institute of Psychoanalysis e com longa experiência de pesquisa na University College London e no Royal London Hospital, Swartz maturou por muitos anos uma pergunta excelente: existiriam pessoas incapazes de sonhar mesmo durante o sono REM? Intrigado e incomodado com o viés ideológico do debate, Swartz decidiu testar a hipótese de que sono REM e sonho são fenômenos distintos, e portanto devem corresponder a diferentes mecanismos cerebrais. Para isso, investigou casos neurológicos em busca de lesões cerebrais que, por azar do destino, fortuitamente pudessem dissociar o sono REM do sonho. Ocorre entretanto que as lesões neurológicas típicas não se parecem com as lesões cirúrgicas experimentais feitas em condições controladas de laboratório. São cicatrizes únicas, complexas e particulares, produzidas por acidentes tão idiosincráticos quanto a marca que o deixam nos sobreviventes. Buscar um perfil de lesões capazes de abolir o sonho sem afetar o sono REM deve ter parecido a Swartz tão difícil quanto procurar uma agulha num palheiro. A multiplicidade de particularidades em cada caso há de ter sugerido a princípio a inexistência de qualquer ordem ou padrão. Para entender de onde Swartz obteve a paciência e a visão panorâmica para gradualmente construir a resposta à sua pergunta, é preciso compreender melhor o personagem. Além de desenvolver interesses acadêmicos e clínicos, Swartz é um sonhador ativo no campo da engenharia social. Após a democratização da África do Sul, ele voltou ao país e decidiu transformar em vinícola uma fazenda pertencente à sua família por mais de 300 anos. Por compreender que a fazenda era habitada por camponeses descendentes de gerações de escravos, promoveu escavações para revelar o passado do território e compartilhou com todos os moradores sua propriedade. Com tanta firmeza de propósitos e imaginação, não é de espantar que Swartz tenha coligido e comparado uma vasta coleção de casos neurológicos marcados por distúrbios da capacidade de sonhar, alguns deles clássicos bem conhecidos, outros verdadeiras raridades. Swartz observou que diversos tipos de lesão cerebral são capazes de alterar aspectos do sono ou dos sonhos. Lesões profundas na ponte cerebral, capazes de reduzir ou mesmo eliminar o sono REM, quando não matam o paciente, raramente abolem a capacidade de sonhar. Lesões em regiões límbicas temporais causam descargas epilépticas,
que por sua vez provocam pesadelos recorrentes e estereotipados. Lesões em regiões límbicas frontais resultam em uma síndrome estranha. Os pacientes não só preservam a capacidade de sonhar como passam a sonhar excessivamente, até mesmo a noite toda. Entretanto, perdem a capacidade de distinguir